Lado. Mas, gente aparecendo. Vi. Para você. Não tem que ser para você que não vai ver. Não vai conseguir aparecer, né? Vou abrir um pouquinho só a tela cheia. Só para dar para todo mundo se ver isso. Certo. E não está aparecendo. Primeiro chegou um pouquinho mais de som. Ai. Acaba de falar, né? Agora tá. Está em vários lugares. Pronto, pode diminuir a visualização. Olá, vocês todos estão ouvindo? O áudio está bacana? Isso, ótimo, então. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula inaugural do curso de Articuladores de Aprendizagem na Gestão em Saúde. Este curso é uma iniciativa inovadora dentro do programa Primeiro Emprego, como meta principal de promover reflexões sobre a educação profissional em nosso estado e as práticas profissionais no contexto do Sistema Único de Saúde. A Fundação Estadual de Saúde da Família, através do contrato com o Governo do Estado da Bahia e por meio da Diretoria de Contratos e Gestão da CESAB, estão ofertando esse curso bem específico para os profissionais que estão atuando como monitores dos trabalhadores do Programa Primeiro Emprego em todo o estado. Nessa turma, contamos com cerca de 94 inscritos espalhados por todo o estado. E é com muita satisfação que a gente inicia essa primeira turma, e aqui na presença dos diretores eu espero que a gente tenha outras turmas. Essa transmissão também ela será feita pelo Instagram e pelo Facebook. Caso qualquer um de vocês tenha alguma dificuldade, pode sinalizar com a gente aqui também por meio do chat ou pelas nossas redes sociais. Luzia está aqui no cantinho, não está aparecendo na tela, mas ela está acompanhando e monitorando todas as respostas de vocês aqui para dar o feedback nas intervenções. Então, estão aqui presentes conosco o Edson Lima, ele é o coordenador do programa na Fundação Total, o nosso diretor-geral, Carlos Alberto Trindade, o professor Almerico Lima, que é da Casa Civil e também gestor do programa no Governo do Estado, e a nossa diretora de serviços, Vielka Lins. Então, eu passo a palavra ao nosso querido colega, o Edson, para fazer os cumprimentos iniciais com vocês. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizá-los por aderirem a esse curso, que, pela sua iniciativa, é um curso que tem a garantia que será sucesso, tendo em vista a sua proposição de ajudar no dia a dia da gestão pública na área de saúde. Muito obrigado, sucesso a todos, estaremos juntos nessa caminhada nesses próximos meses. Agora a nossa diretora, Vielka Lins, por favor. Boa tarde a todos e todas. Para nós da FESP é sempre motivo de orgulho e de prazer cada nova turma que se inicia, seja dos técnicos educandos, seja agora nessa perspectiva de ajudar a essa construção do entendimento do programa Primeiro Emprego para todos vocês que fazem ele acontecer no dia a dia nas diversas unidades do Estado. Então, assim, para nós é muito bom, é muito prazeroso poder contar com todos vocês e desejar sucesso e dizer que estamos juntos nessa caminhada. Ele se inicia hoje, mas a gente tem um processo de 3 meses, né? Então, assim, a perseverança, ela precisa ser uma constante nessa caminhada, e vocês sabendo que tem na FESP um parceiro para ajudá-los nessa trajetória. Obrigada, Vielka. E agora o nosso diretor-geral, Carlos Alberto Trindade. Bom, boa tarde, pessoal da todos aqui. Queria começar agradecendo aqui a presença do professor Almerico Lima, que é o coordenador geral do programa do Estado, da Casa Civil, designado pelo governador, para ter essa função, né, de fazer junto à FESP, junto à Fundação do Eduardo Magalhães, né,
a coordenação, né, desse processo. Para a gente é sempre uma honra receber aqui, professor, e começo então já com esse agradecimento inicial. Tá? Queria parabenizar toda a equipe, né, desde a diretora, a Vera Lins, né, o Edson, nosso coordenador, Luzia, a coordenadora pedagógica desse processo todo, né, que faz com que a gente reconheça, né, processos como esse faz com que a gente reconheça o SUS, né, como uma grande escola. Né? O SUS, na verdade, ele tem essa característica, né, de ser, além daquilo que ele oferta de serviços à população, né, ele tem essa prerrogativa também de ser um lugar onde as pessoas aprendem a lidar, né, com várias situações da saúde. Né, e também, quem trabalha com o SUS, eu digo isso aos trabalhadores do primeiro emprego, que sempre, né, que trabalhou uma vez com o SUS, não sai desse trabalho da mesma forma como em todo. Ele sai sempre engrandecido. Né? A gente passa por várias dificuldades, mas são todas elas muito gratificantes, assim, em relação ao potencial que elas têm de saber que estão contribuindo, né, de uma forma segura para a melhoria das condições de saúde da população. Né? Um treinamento como esse, ele faz exatamente isso, tem essas duas tarefas. Né? Uma de reconhecer o espaço, né, como espaço de formação, e mais do que isso, eles vão estar recebendo os nossos trabalhadores educantes do primeiro emprego, né, e vão ter tarefas, né, específicas que eu acho que podem ser melhoradas e podem ser reforçadas na medida em que esse curso consiga ajudá-los, né, nisso. E esse é talvez o maior objetivo desse curso, né? Fazer com que as pessoas que estão nos serviços, que estão hoje já botadas ali, elas que não teriam talvez uma tarefa inicial, assim, né, organizada, né, de receber pessoas que estão em processo de aprendizagem, mas muito mais do que isso, elas passam a ter essa função de articularem esse momento de aprendizagem. Né? Então, assim, a felicidade da escolha desse nome, que apesar de gerar uma certa confusão, né? Mas são as pessoas que estão ali a particular o processo de aprendizagem que acontece dentro das unidades do SUS. Então, essa é uma tarefa bastante importante, né? Eu acho que a gente espera trazer com essa formação subsídios para que essa tarefa possa ser melhor executada. Né? Então, é exatamente isso que nos motiva, né, e faz com que a gente possa estar aqui hoje feliz, né, de estar conseguindo realizar a primeira turma. Né? Agora, um recado para a primeira turma, né? Porque a primeira turma também tem tarefas por ser a primeira, né, por ser pioneira, né, e ela pode até também lidar com algumas imperfeições, né, no processo de formulação do curso vão aparecer. Né? E aí essa tarefa desses articuladores vai ser de articular o próprio curso, né, certamente fazer com que ele possa, nas turmas seguintes, né, e a gente já tem hoje 3 turmas já inscritas, né, as turmas seguintes elas possam ser cada vez melhor, né, já acrescentado daquilo que foi observado como possibilidade. Então, esse convite eu faço, né, para que todos os articuladores da aprendizagem, né, eles contribuam também para a melhoria do curso. Façam suas críticas, apresentem suas sugestões, né, para que a gente vá incorporando e vá aperfeiçoando esse instrumento que pode ser muito rico, né, para esse processo de melhoria do SUS aqui na Bahia. Né? Os números, né, desse curso já são impressionantes, assim, inicialmente, né, você só já falou muita coisa. Nós temos hoje um total de 90 gestores, né, das unidades que estão nessa função de educantes, e que a gente deve então distribuir em 3 turmas de 30 cada um. Né? Fora os que continuam ainda nos procurando, buscando, né, ver se consegue de alguma forma se integrar nesse processo, e a gente vai ter certeza aqui que o Edson e o Luzia vão estar se esforçando para encontrar melhores formas da gente ampliar essa possibilidade. Né? Então, são hoje, esses profissionais estão em 46 unidades distribuídas em todo o estado. Né?
sendo que a maioria aqui na capital, né, 55% são 50 gestores que estão aqui na capital, e temos 19 municípios, né, que estão aqui hoje alcançados por esses articuladores, vamos chamar assim. Tá? Alagoinhas, Brumado, Feira de Santana, Piauí, Anambi, Ipotirama, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Itapetiga, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Ceabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Vitória da Augusta. Se faltou algum, se tem alguém aí que esteja, né? Então, também já se manifeste. Tá? E temos assim, esses articuladores, eles pertencem a 32 categorias diversas, né? Então, a maioria, não sei se é a maioria, mas tem 22% desses articuladores, eles são enfermeiros, são de enfermagem. Tá? E o mais interessante, isso é o mais importante, o tempo de experiência profissional de cada um deles. Né? A gente tem 63 dos 90 que se inscreveram, 63 têm 10 anos ou mais de experiência no serviço. Né? Então, são pessoas que têm muito a trazer, muito a contribuir, muito a ensinar, e tenho certeza que os nossos trabalhadores do Banco do Emprego vão encontrar uma receptividade muito mais qualificada, né? À medida que a gente possa avançar com esse processo de educação. Né? Então, eu estou muito orgulhoso aqui da Fundação, da nossa equipe, né? De fazer parte desse processo. Esse é um processo que, sem dúvida nenhuma, o Almerico estava mencionando já algumas premiações que esse programa começa a receber, um reconhecimento, assim, todo lugar que a gente vai e fala do primeiro emprego, você percebe que as pessoas têm sempre um carinho, né, bastante grande na sua vida, sobre o que ele é capaz de proporcionar num país vivendo a situação que a gente está vivendo hoje, né, onde a questão do trabalho, do emprego, é tão desprestigiada, né? Essas reformas que vão acontecendo, trabalhistas, enfim, elas têm colocado a questão do trabalho numa vala de problemas, né? Que, felizmente, aqui na Bahia, que a nossa gestão estadual tem conseguido perceber isso, tem conseguido retirar isso, tem conseguido valorizar e encontrar alternativas. Então, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande alternativa que foi encontrada, né, e desenvolvida aqui no Estado. Né? Então, queria desejar a todos, né, um excelente treinamento. Né? Enfim, dizer que nós aqui na Fundação vamos estar, além dos seus doutores aqui, educadores que vão estar acompanhando vocês diretamente, nós aqui na Fundação, tenho certeza que o Biel concorda com isso, vamos estar também à disposição para tudo aquilo que a gente puder estar, de fato, contribuindo no sucesso do programa. Certo? Então, um bom treinamento a todos, tá? E renovo o convite de vocês, como primeira turma, tem esse desafio mesmo de serem também elaboradores do processo, né? Então, se correr, né? Nesse sentido de que a gente vai ter um final muito, muito bem. Né? Obrigado, sucesso para todos. Bom, eu convido o professor Merigo, passo a palavra para ele, porque na sequência a gente já vai ter o início da palestra do professor Merigo. Agradecendo a presença de todos os nossos diretores e gestores que estiveram aqui com a gente nessa pequena cerimônia, né, de abertura do nosso curso. E o professor Merigo, ele vai proferir a palestra com o tema Inclusão Socioprodutiva, Gestão e Políticas Públicas, o caso do programa Primeiro Emprego. Então, professor, passo a palavra para você, para os seus cumprimentos, e na sequência a gente já pode Primeiro, uma boa tarde para nossos colegas servidores e servidoras do SUS, né, do governo do Estado, servidores que são a base, né, do trabalho, da inclusão social, da garantia dos direitos que nós vamos trabalhar hoje no debate. Eu queria parabenizar todos esses que
mesmo por mais de 10 anos, ou mesmo menos, estão entendendo que é necessário se aprender ao longo da vida. E isso é um valor que tem que ser reconhecido. Também queria agradecer a FESP. A FESP tem sido notabilizada pela inovação no caso. É a marca, né, que o governo do Estado percebe muito fortemente na FESP, essa capacidade de pensar coisas diferentes, novas, inovadoras. E, nesse caso, é um curso que tenho certeza que ficará na história, né, e que gerará outras turmas, e que, com certeza, outras unidades, não só a CESAB, irão aderir a essa proposta. Né. É um benefício que é dado ao trabalhador, servidor público nesse curso, é também ao beneficiário do programa de emprego, e, no final de contas, a todos os usuários do sistema SUS serão beneficiados, porque a compreensão do papel social, a compreensão dos elementos que levam as pessoas a determinados comportamentos, a percepção de que o espaço público é um espaço de aprendizagem, é fundamental para a melhoria também dos próprios serviços públicos. Então, acredito que queria parabenizar mais uma vez, né, aí a equipe, a Edson e Lucia, né, pela sensibilidade também na elaboração do material, tive esse material de excelente qualidade, e acredito que vamos ter grande sucesso. E agradecer também o presente, né, porque a gente que fica lá na gestão pública, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, mas a gente tentou servir para o governo do Estado, e aí a gente fica com a saudade da sala de aula, né? Mesmo estando distante aqui de vocês do ponto de vista físico, mas só essa conexão com estudantes, trabalhadores e estudantes, já me agrada muito, e eu queria agradecer esse presente. Preparei um material que vai tocar na questão mais conceitual do programa, mais conceitual das políticas públicas, em que momento histórico nós estamos inseridos, e depois eu vou tentar abordar questões mais práticas, mais do dia a dia, que vão exemplificar, na minha opinião, esse espaço público como um espaço de aprendizagem, né, a organização aprendente, o trabalho como princípio educativo, são alguns conceitos que a gente vai trabalhar e mostrar na prática como isso funciona. Eu espero que sirva como uma provocação, como disse, para novos cursos, para novas, não só que outros colegas possam participar, mas outros cursos que os que hoje são estudantes possam vir, até porque não há saída, a melhoria, né, nossa, não ser a aprendizagem constante, permanente, sempre tentando não só adquirir conhecimentos, mas repartir, compartilhar esses conhecimentos com o público. Então, mais uma vez, FESP está de parabéns, e em nome do secretário da Casa Civil, eu agradeço aqui público essa contribuição tão importante do programa público. E agora nós deixamos ele. Isso, agora a gente vai pedir desculpas um pouquinho pela dança das cadeiras que a gente vai fazer aqui. O professor Américo fica conosco. Você que terminar, a gente... Que a gente também vai assistir. Isso, eles vão assistir. Como é que ficou o áudio? Tá bom? Aí? O áudio aqui pelo Instagram melhorou. A Ariela estava contando aqui que o áudio não estava por aí. O áudio. Precisa melhorar o áudio. A voz dele está baixa. Pessoal, quem está com o microfone ligado, por gentileza, desligue, porque esse eco é porque alguém está com o microfone ligado. E então fica dando eco. Perfeito, tá bom o áudio. Tá? E aí, quando a gente chegar no finalzinho, que a gente vai abrir para discutir, tirar dúvidas com o professor,
a gente reabre os microfones. Para vocês desligarem o microfone de vocês, basta vocês clicarem no microfonezinho. Melhorou, gente? Alguns problemas de travamento é devido ao nível da internet, tá, gente? Mas não se preocupe não, que nesse caso vocês vão poder reassistir a apresentação em outro momento. Aí essa é uma situação que a gente não pode muito controlar. Eu acho que... Pode. Aqui é mesmo sabe que estão me ouvindo bem. Certo, ok. Então, já que me deram autorização, já vou poder começar a trocar as nossas ideias. Vocês devem estar já visualizando uma apresentação. Bem, e como foi dito, a minha apresentação vai ser sobre inclusão socioprodutiva de gestão e políticas públicas, conforme, no nosso caso específico, o programa Primeiro Emprego, que vocês já conhecem bem. A minha formação é em Química e Pedagogia, eu sou doutor em Educação pela UFBA, e meu tema foi Educação Profissional e Políticas Públicas, e tenho desde 2003 atuado na gestão de políticas públicas de educação profissional e de inclusão social. Durante esse tempo, não apenas de fazer, mas também de refletir, de pesquisar, né, para que pudesse melhorar um pouco a nossa atuação. Atualmente, eu estou na coordenação de acompanhamento das sociais na Casa Civil, tendo como essa tarefa também a questão de coordenar essa experiência. Não se basta, porque sempre estamos aprendendo coisas novas, mas ela é um referencial para a troca de informações que a gente vai tentar. A primeira questão que eu queria tocar com vocês é algo que muitos devem saber, mas no contexto atual no Brasil é importante a gente perceber. Os direitos sociais, né, os direitos que garantem ao coletivo o bem-estar social, são elementos do marco civilizatório. Eles começam essa discussão que todos têm direito, têm determinados direitos, na Revolução Francesa, em 1789, nos coloca, então, já mais de 2 séculos, mais de 2 séculos, que esses direitos estão sendo colocados enquanto marca de uma nação civilizada. Então, esses direitos de todos e todas, nós temos alguns deles que estão atualmente em diversas partes do Brasil sendo questionados se de fato são direitos que devem ser cumpridos. No caso brasileiro, na Constituição de 88, nós temos o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Então, quem tem jornal tem visto o questionamento de diversos desses direitos, se de fato eles devem ser garantidos, porque se ele é direito social, ele é um dever do Estado. Se é um dever do Estado, nós temos que ter políticas públicas, que são ferramentas da garantia dos direitos e a garantia do direito social. Ao questionar a previdência social, a assistência aos desamparados, a educação pública, a saúde pública, no caso SUS, e a própria questão dos direitos trabalhistas, nós estamos desmontando um pequeno sistema de seguridade social que nós temos no Brasil. Isso é algo muito, muito complicado. Só que, no momento que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, em alguns lugares, como o caso específico da Bahia, alguns desses direitos estão sendo reafirmados.
E mais que rafinado, também ampliado. É um pouco o que eu quero demonstrar com o programa Primeiro Emprego. Se eu considero que a política pública é uma ferramenta de garantia do direito de inclusão social, eu preciso pensar essa política pública na sua forma, como ela se desenvolve. E ela vai se implicar em quê? Em normativas, leis, decretos, portarias, planejamento, que é planejamento estrito sensu, execução, avaliação, e depois retroalimentação da planejamento, a questão sanitária, né? A questão da própria gestão da estrutura, tanto na estrutura macro como na local, e algo que é muito caro a nós que pensamos políticas públicas na perspectiva mais ampla, que é a participação social. Ou seja, o beneficiário daquela política tem o direito, isso está garantido na Constituição, de participar dos debates, da implementação e da avaliação daquela determinada política. Continuando, eu quero dizer que nós estamos num caso, o caso do primeiro emprego, cada vez mais nós fazendo isso, mas o primeiro emprego é um exemplo disso, de uma articulação de políticas públicas. O que é essa articulação? É uma sequência de ações que garantem direitos ao longo da vida. Ao invés de você ter José que teve creche e só vai ter algum tipo de seguridade lá no final, na aposentadoria, Maria que teve o ensino fundamental, só vai ter lá adiante o ensino superior, que não teve direito aos outros níveis educacionais. A articulação de políticas públicas tenta trabalhar com uma lógica de você garantir esses direitos ao longo da vida do cidadão e ele formar um capital social. No caso específico do emprego, nós estamos trabalhando com a seguinte articulação de políticas: a educação profissional, o trabalho, o emprego e a renda, a gestão democrática e uma série de questões de inclusão social que aí envolvem pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, principalmente, pessoas negras, né, e pessoas com deficiência. E tendo como resultado final desse processo a inclusão socioprodutiva. A inclusão socioprodutiva é um termo que é relativamente recente na Constituição de Políticas Públicas, mas significa, trabalha-se muito com a ideia da emancipação. Né? A emancipação ela é uma forma de que você não dependa do Estado, não fica uma dependência do Estado, não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da compreensão de como que o Estado funciona. Então, uma pessoa incluída de forma socioprodutiva é uma pessoa que não apenas tem os seus meios para sobreviver, como ela compreende seu papel social naquela determinada sociedade. Algumas pessoas podem perguntar, e talvez seja a pergunta, mas afinal de contas, o que é educação profissional? É educação profissionalizante? Não, o ensino profissionalizante é um termo antigo, o termo mais recente é educação profissional, porque é uma educação que forma um profissional, não é um vernizinho, um pequeno curso, um pequeno treinamento que dá aquela capacidade da pessoa de fazer alguma coisa. A educação profissional é algo mais amplo, porque você prepara o trabalhador, a pessoa, mas também prepara o cidadão. Do mesmo ponto de vista, você pode voltar, do ponto de vista, o trabalho, a ideia de trabalho, emprego e renda, é uma versão ampla também, porque o emprego, obviamente, está relacionado ao salariamento, mas o trabalho e a renda pode também significar outras formas, como o associativismo, como o empreendedorismo, podem estar também presentes nesse processo. A questão da gestão democrática nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma percepção de que o governante, se ele for eleito, ele precisa constantemente estar ouvindo, né, a população beneficiária, porque é muito, muito fácil, quando a gente faz alguma coisa, acharmos que está tudo maravilhoso. Mas se a gente ouve alguém que está do lado, a pessoa pode ter um olhar diferente, um olhar que nos ajude a melhorar aquilo que estamos fazendo. Pode passar.
Bem, quais são as origens do programa Primeiro Emprego? Primeiro, todo programa, toda a ação política pública visa resolver ou minimizar algum problema específico. E nesse caso aí, nós temos a questão do emprego juvenil. É o que começa aos olhos, né? Apesar de que o primeiro emprego não apenas tem empregos jovens, nós temos cerca de 72% a 73% de pessoas com menos de 29 anos, mas ele, na sua maioria, são pessoas jovens. E aí, o que é que nós verificamos quando você vai relacionar emprego, desemprego, né, ocupação dessas pessoas? Primeiro, há geralmente baixa escolaridade. Então, as empresas hoje exigem que você tenha pelo menos o ensino médio. E as pessoas que não tiveram completado o ensino fundamental ou o ensino médio acabam ficando fora ou pegando trabalhos precários. A baixa qualificação, essa pessoa tem o ensino médio, mas não tem nenhuma qualificação profissional. Então, com isso, ele não consegue ocupar um espaço valorizado no trabalho, porque ele não tem aquela qualificação profissional que permita ocupar determinados postos de trabalho. Muitas vezes ele tem a qualificação e tem escolaridade, mas não tem experiência. E isso o empresariado, principalmente, tem reclamado muito da falta da experiência, né? Agora, olha que ciclo vicioso. Se a pessoa não tem experiência, como é que ele vai adquirir, se não for num trabalho? Ele já estudou, ele já se qualificou, como é que ele vai ter experiência? Geralmente o que acontece, ele acaba tendo uma experiência negativa em relação ao trabalho. Ele vai para a informalidade. Ele vai para fazer um trabalho que não tem nada a ver com a qualificação que ele tem. Ou seja, você desperdiça o tempo de escola, desperdiça o tempo de qualificação, né, e vai obter uma experiência que não tem nada a ver com a formação que você teve. Isso é muito forte, sobretudo no interior do estado, nas cidades menores, né? Quanto menor a cidade, maior a informalidade que tem esses dados, né? Tem um mapa que demonstra essa questão em relação ao emprego juvenil, e somente o desenvolvimento sustentável, inclusive, é que pode reverter essa situação. Porém, como nós não vamos, isso é um processo longo, nós precisamos ter algumas ações imediatas, aproveitando algumas oportunidades que aparecem, e com isso minimizar essa questão em relação ao emprego juvenil. Quais são essas oportunidades? A primeira é que tivemos nos últimos anos, de 2008 para cá, uma enorme expansão da educação profissional técnica e biomédica em todo o Estado. Ela se deu primeiro no plano federal, com a expansão dos institutos federais, dos seus campos, né? Mas também se deu principalmente na rede estadual. A rede estadual tinha apenas 4.000 matrículas em 2006 e hoje tem cerca de 85.000 matrículas. Estava presente de forma dispersa, concentrada em Feira e Salvador, e mais 20 cidades, mas uma oferta muito pequena, e hoje está em 140, 150 municípios do Estado, em todos os territórios do Estado. Ou seja, uma expansão não apenas do ponto de vista numérico, mas também do ponto de vista da interiorização, da distribuição espacial. E também do tipo dos cursos oferecidos. Enquanto os cursos eram mais oferecidos no campo da mecânica, da eletricidade, etc., hoje nós temos cerca de 60 cursos diferentes nos mais diversos. Mas a expansão é muito grande, né? Ela gerou muita oportunidade na medida que o governo atraiu investimentos, o país naquele momento estava em crescimento, ele que baianos e baianas pudessem ser absorvidos pelo mercado de trabalho, ou então que eles montassem seu próprio negócio, se associassem, tivessem seu lugar no mundo do trabalho garantido por isso. E o que é mais interessante, muitos deles, né, você tem um estudo quantitativo, né, nós temos as informações, muitos deles resolveram seguir o ensino superior. Né, que essa é outra novidade importante. A pessoa fazer um curso de enfermagem técnica e se apaixonar pela profissão e fazer um curso superior. Isso é muito importante,
as universidades têm reportado também essa expansão. A outra oportunidade é o espaço público. Né? A Bahia, ela tem um espaço público no estado da Bahia bastante significativo, uma presença nos municípios, né? Uma estrutura que, claro, que não sempre, né, nunca será ideal, mas que é bastante significativa em termos de ambientes, unidades, espaços que estão vinculados a órgãos do Estado. Então, esse é um outro elemento importante, né, que a gente também queria ressaltar. E também, na atração de investimentos, nós tivemos a questão dos incentivos fiscais para as empresas. Então, as empresas têm incentivos fiscais e com uma série de requisitos para que elas pudessem ter esses incentivos fiscais. Alguns compromissos que são assumidos. Um deles é em relação ao emprego. Então, com essas três oportunidades apontadas, nós, juntamente com, aí eu vou citar aqui, essa da educação, do trabalho, da administração, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento rural e a Casa Civil, elaboramos um programa que tentou, né, e está conseguindo, em grande parte, dar conta dessa questão do emprego, né, numa perspectiva não numérica, mas qualitativa, e aproveitando as oportunidades que o Estado apresenta. Bem, feito isso, né, o primeiro emprego foi apresentado ao governador e foi apresentado à Assembleia Legislativa, a Legislativa debateu, discutiu e aprovou como um projeto de lei. Né? Então, como lei, a lei, e o fato dela ser lei é muito importante porque ela não fica vinculada a um governador, a um governo. Ela é uma política que foi pensada desde o início como uma política permanente. Né? E essa política permanente já tem alguns princípios. Quais são esses princípios? Primeiro, a articulação entre oportunidade e mérito pessoal da família e da escola pública. Não é algo que muitos, felizmente, alguns beneficiários acham que estão ali apenas porque eles têm mérito, tiraram uma nota maravilhosa. Não. Eles têm mérito pessoal? Tem. Mas esse mérito pessoal só se transformou em primeiro emprego porque tem uma oportunidade criada pela política pública e porque também houve um apoio da família e da escola pública. Se ele não tivesse feito curso de educação profissional, ele não teria aquela oportunidade. Então, o primeiro emprego surge a partir de uma outra política pública que leva em consideração o esforço pessoal e o esforço da família. O segundo ponto é a impessoalidade na contratação. Então, não existe o QI no programa de primeiro emprego. O que indica. Existe um ranking, esse ranking é feito pela Secretaria de Educação, e nós temos nele a mérito de todas as notas que ele obteve nas disciplinas do curso técnico do nível médio. E ele vai concorrer, nesse ranking vai estar organizado, apenas com os seus colegas do município ou território. A pessoa de Barreiras não está concorrendo com a pessoa de Salvador. Está concorrendo com as pessoas de Barreiras, né, de Formosa do Rio Preto, né, do território da Bacia do Rio Grande. Por exemplo, assim como os de Salvador estão concorrendo com os colegas da região metropolitana. E, dessa forma, você tem uma garantia dentro do processo. Existe um sistema, foi criado assim, informatizado, que bate a vaga que existe como egresso, exatamente para não ter problema de mão humana indicando ninguém. Outro princípio é o trabalho decente, que significa trabalho seguro, é um termo da Organização Internacional do Trabalho, que a Bahia aderiu, a Bahia tem uma agenda do trabalho decente, que é coordenada pela Secretaria do Trabalho, e que significa, em resumo, ele tem direito à carteira assinada, reconhecido sua previdência social, direito ao tempo de serviço, todos os direitos trabalhistas, o transporte, alimentação e assistência médica, no caso do Conselho, que é opcional. Outro princípio é o aprendizado no trabalho e na formação técnica, sem desvio de função, ou seja, ele só vai aprender, só tem sentido o programa se ele aprender, se ele ganhar experiência, nos 2 anos que o programa dura para ele, né? Se ele aprender na formação que ele fez,
Não tem sentido pegar uma pessoa de enfermagem e colocar na área administrativa. Ela nunca terá experiência na área de enfermagem. Né? Isso não quer dizer que se um pequeno trabalho administrativo não possa ser realizado, mas não é regra. A grande questão é que ele aprenda na formação que ele tem. Existe também uma especialização técnica no programa, que, na verdade, é o início disso que vocês estão fazendo hoje, né? Um aperfeiçoamento profissional ao longo da vida. Então, esse beneficiário já é estimulado, desde o primeiro emprego, a saber que ele precisa se aperfeiçoar constantemente. O espaço público é outro princípio, quanto espaço de aprendizado, e a troca intergeracional de conhecimentos. Vocês que têm mais de 10 anos, né, mesmo que não tenham mais de 10 anos de serviço no Estado, têm uma idade bastante superior à média, à maioria dos beneficiários do primeiro emprego, devem ter experimentado bastante trocas, né? Coisas que você não viu na sua formação, coisas que você não percebeu no seu trabalho, mas que a escola que cursou pode ter alguma informação mais recente. Né? E essa troca, não apenas troca técnica, mas troca de princípios, de valores, né, de experiências, é muito fundamental para o programa da SER. A questão, outro princípio, é a inovação, pequenos e grandes incrementos no local de trabalho, a ideia de que as pessoas no trabalho constroem conhecimento, e como eles constroem conhecimento, esse conhecimento pode se transformar em alguma melhoria, né? E quando se fala melhoria, no espaço público significa melhoria para a população, né? E para os trabalhadores que ali atuam. Não é uma melhoria em termos de lucro, nem de uma economia vazia, mas de uma melhoria do espaço, do ambiente de trabalho, da prestação do serviço público, né? Uma melhoria da convivência no local de trabalho. E, por último, outro princípio é a retroalimentação dos cursos técnicos, ou seja, a melhoria dos cursos que a SEC, Secretaria de Educação, ela oferta, por confrontação com o que está acontecendo. Ou seja, a pessoa vai como beneficiário do programa Pleno Emprego e descobre que teve 1, 2, 3, 4 X assuntos que ele não aprofundou, não aprofundou. Isso é relatado e apresentado à Secretaria de Educação, que vai verificar se a questão foi pontual, quer dizer, a pessoa não se aprofundou individualmente, se foi uma coisa localizada, uma escola que não fez isso, ou se é um problema curricular que merece ser abordado. Então, com isso, ela modifica o curso e melhora o curso. Bem, passando dos princípios para a prática, né, para o conceito, para os problemas, para a intenção, né, para o gesto, que é a prática, a gente tem aqui alguns dados do programa Primeiro Emprego. Deve estar muito pequenininho aí, não vai dar para ler, mas como acho que vai ficar disponível, né, a apresentação fica disponível no Moodle, então vocês vão poder ter acesso a esse material. Mas, em resumo, é o seguinte: nós temos um problema não, uma questão clara de que, isso não é um problema, não, é uma solução, na minha opinião. Nós temos um número bastante significativo de mulheres do programa, né? Quase 75% do programa são compostos por mulheres. Dos cursos técnicos, esse número é menor. Nós estamos mostrando hipótese, não comprovada ainda, de que as mulheres têm notas melhores que os homens, por isso conseguem entrar no primeiro emprego mais do que os homens. Então, é uma possibilidade. Mas é claro que a condição feminina ela é um elemento a ser considerado na execução do programa do emprego. Né? Então, do mesmo modo que para as funcionárias terceirizadas, funcionárias de carreira e funcionários de cargo comissionário, nós temos que ter políticas específicas para mulheres, para os programas de emprego também temos que ter na mesma medida. Para isso temos uma parceria com a Secretaria de Política para Mulheres do Estado, para exatamente a gente conseguir atender a esse tema. Outra questão importante no gráfico ali à direita, na pizza à direita, é a questão da idade.
né? Como eu disse, a grande maioria são pessoas de até entre 18 e 25 anos, né? E com uma quantidade também significativa de 26 a 29 anos, que é considerado pelas políticas da juventude, como jovem, mas temos aí um percentual também importante de pessoas que têm entre 36, entre 30 e 60 anos. Temos um caso abaixo de 18 anos e um caso acima de 60 anos. O que significa isso? Significa que tem pessoas que chegam a 30 anos e vão até 60 anos ou mais, que nunca tiveram uma carteira assinada. Isso é o grau de informalidade do mundo do trabalho na Bahia, no Brasil. Né? A falta da carteira assinada, a pessoa nunca teve condição, é a primeira vez que assina a carteira dela. Aí você vai me perguntar, não, mas por que isso? Por que você sabe disso? Porque no programa só podem entrar pessoas que têm no máximo até 12 meses de carteira assinada. Ah, mas eu posso assinar a carteira, minha carteira assinada, vou jogar fora e pegar uma carteira nova? Não, não pode. Você pode até fazer isso, mas o sistema da CEP capta a existência de uma relação com a Ministério do Trabalho, ele consegue perceber que houve assinatura de carteira anterior em outros vínculos empregatícios. E com isso as pessoas não podem entrar. Só pode entrar quem de fato tiver até 12 meses verificados nesse sistema. A terceira pizza, que é a esquerda, embaixo à esquerda, vamos ter questão de asset milha. Temos 2/3 de pessoas que se autodeclaram negras, pretas e pardas. Nós vamos depois separar em pretas e pretas, as que são pardas, né? Uma diferença significativa entre um e outro. E temos um pequeno contingente de pessoas que são declaradas indígenas, um pequeno contingente de pessoas que se autodeclaram brancas, e um número significativo de pessoas que não se declaram. Né? É interessante isso, porque isso é ainda reflexo do racismo, né, do Brasil, que a pessoa não ainda se assume enquanto uma pessoa que tem determinada identidade racial. A outra pizza ali é apenas para, como o programa começou em 2015, nós temos um número significativo de pessoas de 2015, muito mais de 2016, né? Regressos de 2015, regressos de 2016, regressos de 2017, e só um pequeno número de regressos de 2018, porque somente agora, nesse ano, que a gente começou a contratar as pessoas que finalizaram o curso no ano passado. Né? Isso é apenas para a ilustração, não há um impacto maior em relação ao programa. Pode passar, caminhando então agora para a questão prática, né, no nosso dia a dia do trabalho. E aí vamos fazer aqui uma regressão para a gente pensar na primeira vez que você adentrou no seu local de trabalho, seu primeiro emprego, como foi que você se sentiu e se situou naquele emprego, né? Tanto do ponto positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, em relação ao ponto positivo, seria, por exemplo, se falaram para você, se você percebeu qual o seu papel social no trabalho. Que você era importante, que você era alguém que fazia diferença, que você estava ali para contribuir. Ou você, então, teve uma situação potencial totalmente diferente, que é o chamado o polo negativo de exílio ou negação do trabalho. O que é um exílio? A pessoa chega, você recebe a pessoa, coloca ela num canto lá, não dá nenhum trabalho, ela chega, entra e sai como se nada tivesse acontecendo. Né? E as pessoas, as pessoas colegas em volta, simplesmente não reconhecem como trabalhador e não interagem com ele. Então ele fica ali exilado no seu canto, né? No seu canto, vai, bate seu ponto, vai, sai, como se nada tivesse acontecido. Então, é preciso a gente entender que no local de trabalho
nós aprendemos o nosso papel social. Esse é um elemento positivo do local de trabalho. Outra questão importante, que é importante que a gente se lembre, é a gente aprendeu pontualidade, assiduidade, né? Organização. É claro que na escola se fala disso, mas na prática, no dia a dia, seja porque você mora longe, seja porque você mora na comunidade, né? Você chegou atrasado, você faltou, e não aprova do seu chefe, da sua chefa, né? Por conta disso. Então você bagunçou a mesa, não se organizou para fazer o trabalho. Você vai aprendendo aos poucos que é necessário ser pontual e ser assíduo, e ser organizado. Mas também você pode aprender no local de trabalho a não ter compromisso com nada disso. Uma pontualidade, com austeridade, porque não vai dar em nada. Você vai ser, na verdade, não formado, mas deformado, dependendo de como você seja tratado no trabalho. Nós queremos que as pessoas aprendam pelo polo positivo, não pelo polo negativo. Então, casos de fraude, de folha de ponto, casos de passar a mão pela cabeça, não relatar faltas, isso não pode, isso não é formação. Isso não é formação. Outro elemento positivo é a proatividade, ou seja, a pessoa desenvolver iniciativa em relação ao seu trabalho, claro que dentro de determinados limites, mas ter essa capacidade de verificar problemas, de resolver os problemas, versus o descaso e a repressão de ideias novas. Então, nós temos casos de chefias que exigem a proatividade, cobram a proatividade, né? E casos de pessoas que têm um descaso total, né? E reprimem ideias, qualquer ideia nova que chegue. E tem algumas situações piores, se apropriam da ideia como se fosse sua. Mas a gente aprende direitos e deveres, né? E, por vezes, infelizmente, nós também aprendemos, né, no local de trabalho, a exacerbação de direitos, ou seja, só os direitos valem, só os direitos que são importantes, ou então os deveres. É aquele caso da famosa escravidão, né, no local de trabalho. Só tem dever, não tem direito nenhum. Você tem que fazer tudo, não tem nenhum direito. Essa exacerbação, que, por vezes, dependendo do local de trabalho, você pode vivenciar. Uma coisa fundamental no local de trabalho é a ética do trabalho coletivo, e no caso do serviço público, né, mas pode valer para qualquer tipo de serviço, e a solidariedade, versus a famosa picuinha, fofoca, corrupção, individualismo, que, infelizmente, existe na maioria das organizações. Aí eu pergunto, nós temos mais de 10 anos, ou menos, nós somos já trabalhadores, vamos ensinar ao beneficiário a ética do trabalho coletivo, ou vamos ficar na picuinha, na fofoca, e ele fazendo parte daquele processo? Então, acho que temos uma responsabilidade muito grande, enquanto trabalhadores mais antigos, né, ser velhos, são muito velhos, mais antigos, né, que a gente possa ter um ambiente mais saudável em relação ao trabalho. O reconhecimento social do trabalho, quer dizer, todo mundo reconhecer que aquela pessoa contribuiu, fez, né, ela ser parabenizada, ser publicamente reconhecida, versus privilégios e favorecimentos. Fulano sai mais cedo, fulano tem promoção, fulano tem aquilo e não há nenhuma razão específica para aquilo. E favorecimentos também do mesmo modo. E, finalizando, mas não é uma lista exaustiva, a gente pode até fazer como exercício, aí tem uma lista de pontos positivos que vocês podem tentar listar, mas a questão da hierarquia e da gestão democrática, você tem que aprender que existe uma hierarquia, existe uma pessoa que tem uma chefia, um chefe imediato, um chefe que é o chefe do chefe, o chefe do chefe do chefe, e por aí vai, né? Compreender isso, né? Isso não significa que a pessoa seja subserviente, nem que a pessoa seja, não se dirija, não tenha um contato, mas tem que ter um respeito à hierarquia, né? Versus uma gestão frouxa, uma gestão que, claro, todo mundo nós somos iguais, brincamos todos, com aquela coisa maravilhosa,
Mas na prática, não há uma formação, a compreensão da estrutura hierárquica da empresa, no caso do órgão público. E a gestão ditatorial, que é uma gestão que impõe, que não debate, não discute, não explica. Principalmente a questão de explicar. Explicar o serviço, por que esse serviço é importante, é um elemento fundamental na formação de qualquer trabalhador. Eu agora, eu vou tentar também trabalhar com algumas questões que são muito delicadas, mas que a gente precisa tratar, né? Precisamos falar do primeiro emprego. Nós não podemos escalar diante de algumas coisas que já ouvimos. Eu reproduzia, que é a fala de alguns gestores que eu tive informação, monitoramentos que ouvimos, né, e queria compartilhar com vocês, porque vocês verem como a questão é muito complicada, que nós precisamos tratar disso de uma forma bastante precisa. Um gestor colocou: posso colocar em qualquer lugar? Está faltando porteiro, recepcionista, secretário. Não, você não pode colocar em qualquer lugar. Em princípio, ele aprender na área dele. Se ele fez secretariado, pode ficar. Mas jamais como recepcionista e como porteiro. Isso chama-se desvio de função. Desvio de função não é permitido dentro do programa. Aliás, não deve ser permitido nenhum tipo de vínculo de trabalho. Outra questão que nós ouvimos já, muitas vezes: mas a pessoa não está preparada para o que preciso. O problema é o primeiro emprego. Se você quer uma pessoa preparada, você precisa de um concursado, de um reda, você precisa de um especializado. Mas o primeiro emprego você não vai achar a pessoa totalmente preparada. Se a ideia do programa é que ele tenha uma experiência. Então tem pessoas até que, alguns órgãos, que devolvem, né? E aí, por que está devolvendo? Ele fez alguma coisa? Não, ele não está preparado. E o não estar preparado é a exigência quase de um pós-doutorado para que a pessoa possa estar naquele local. É um absurdo, né? Então a gente não aceita também esse tipo de comportamento. Também já ouvimos: cheio de direitos, não quer fazer o que eu mando. O pessoal organiza tudo para não. E isso tem se configurado muitas vezes, infelizmente. Exige que a pessoa faça a festa da fome. Valeu, Jânio. Por vezes há esse conflito. Cadê o Etan? De hipótese alguma, dizer que a pessoa Você já conversando com o menino, peguei. Tem que ser analisado. O que significa a recusa, quando há uma recusa da sua área, isso aí pode acionar a FES, e conversar para que essa pessoa mude isso, mude a postura. Mas o que nós temos verificado quando há esse tipo de conflito, na maioria das vezes é que se queria que fosse algo que não era a sua função. Aí tá em cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Nós tivemos casos que serão acusados por serem deficientes. Discriminação deficiente é um crime absurdo. Sabemos que temos várias formas de aí quando ele pediu assim, o programa tem uma meta, uma cota de pessoas com deficiência. Os deficientes são cidadãos como os outros quaisquer, têm direito ao seu espaço. E nós temos vários tipos de deficiência visual, auditiva, cognitiva, que têm demonstrado, quando acolhidos, como bem recebidos, que são extremamente capazes de dar um resultado, uma produtividade, melhorar o ambiente de trabalho, né? É acolhido pelo grupo, não como um coitado, mas como um trabalhador, e ele consegue ser incluído. Outra questão delicada, mas importante.
coitadinhos, temos que ajudar, porque é a única oportunidade deles. Essa postura não ajuda, é o assistencialismo. Então, você deixa a pessoa faltar, deixa a pessoa fazer errado, né, passar a mão pela cabeça, não faz aquele processo de educativo de fazer a reclamação, ou a reeducação, a reorientação, para que ele possa fazer o correto. Não, ele não é um coitadinho, ele é uma pessoa, um beneficiário de um programa, um cidadão, que está fazendo 2 anos com aquela oportunidade. Então, ele precisa aprender. E aprender o erro também pode ser fonte de aprendizagem, dependendo da forma como você trabalha. Né? E aí eu vou deixar os 2 últimos mais graves para o final. Já mandei cortar aquele cabelo muito grande. Então, nós temos casos, isso se chama, quando é feito de uma forma indelicada, de uma forma agressiva, né, de racismo institucional. Então, nós temos casos no programa, infelizmente, e estamos com uma parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, no sentido de promover ações educativas para evitar o racismo institucional. As pessoas têm o direito de utilizar seus cabelos, né, e ter orgulho da sua cor, da sua raça, né, isso é um direito individual. E não cabe a nenhum de nós fazer determinado tipo de observação ou de discriminação por conta disso. Isso, inclusive, também é crime. Isso aí, nós temos uma ação, uma parceria com a Corregedoria do Estado para reprimir esse tipo de atitude. Apesar de que, eu, como educador, prefiro a parte educativa. Mas se chegar num ponto, a gente vai ter que fazer o processo mesmo de instalar um processo por conta disso. Por último, elas ou eles, né, são uma gracinha. Pena que são lésbicas ou gays. Então, nós temos casos do programa de homofobia e temos casos no programa também de assédio sexual. Como eu disse aqui, a maioria do público são mulheres. E nós temos diversos casos que têm acontecido, desde casos, como nós tratamos com a mesma, menos graves ou mais graves, nós tratamos do mesmo jeito, nós não podemos admitir, de hipótese alguma, esse tipo de comportamento dentro do Estado, e aí nós vamos atuar em relação a isso. Bem, caminhando agora para o fim, né, nós temos em cada um desses nossos locais de trabalho, né, uma pessoa que é a responsável, vamos dizer, pelo primeiro emprego no ponto focal. Nós temos, na verdade, 2 tipos de ponto focal. O estadual, né, que é a pessoa que, no âmbito da Secretaria do Estado, do órgão, ele é responsável geral pelo programa do primeiro emprego, e talvez alguns de vocês sejam até, provavelmente muitos de vocês, tenham um primeiro emprego sob a sua coordenação. Então, isso vai ficar, né, mudo, então vocês poderão ler com calma e verificar que tem questões que são a responsabilidade do Estado, da CESAB, e outras são responsabilidade sua, enquanto ponto focal. Isso pode verificar, né, e a gente pode discutir isso com boa. Mas principalmente a questão de acolher, de conflitos, de se preocupar com a seguridade, com a pontualidade, né, a orientação, são coisas que são basicamente a função em relação ao ponto focal. Aqui são elementos, né, que a gente levantou em relação a esse ponto focal, que é o que compreendeu o alcance e a importância social do programa Primeiro Emprego. Então, talvez um pouco essa explanação foi um pouco de, não estou querendo convencer, mas para me esclarecer a vocês, né, qual é a função social desse programa. Consideramos os princípios que regem o programa, reconhecer a necessidade de gestão de conflitos, é fundamental a gestão dos conflitos, né? Muitas vezes, eu tenho recebido isso, né, as pessoas que são pontos focais se perguntam sempre, mas eu não sei qual é
a função que ele poderia exercer. Né? E a gente está aberto no programa, né, para que vocês, se tiverem dúvidas, podem recorrer ao ponto focal estadual do programa, no caso hoje é Nívia, né, lá da CESAB, na CESAB, e ela pode perguntar ao programa caso vocês tenham dificuldades. A gente já teve, em diversos momentos, resolvendo os problemas exatamente porque esclarecendo qual era os tipos de trabalho que eles podiam fazer. Né? Uma coisa muito importante, que é um resultado do programa já, é que pelo menos 35% do pessoal está fazendo curso superior. O pessoal se motivou e, tendo um recurso na mão, eles estão utilizando esse recurso para bancar os seus estudos. E, por vezes, nós temos casos de que temos feito mediações para que a pessoa consiga fazer o curso por causa dos horários. Então, nós temos até em conclusão fazer uma normativa, e essa normativa ela é fundamental para que a gente possa garantir essa disponibilidade do beneficiário em relação ao programa. Né? Basicamente isso que eu teria para dizer. Eu deixei também para vocês, né, vai ficar no grupo de computação, umas perguntinhas para você fazer assim mesmo, né? Ou um colega, caso você não seja coordenador, seja ponto focal, né? Você se perguntar, do seu ponto de vista, o beneficiário do programa está inserido com um técnico ou técnica que desenvolve atividades compatíveis com a função, você pode, de repente, descobrir que não está. Só por essa pergunta. Ou descobrir que está, isso vai ser muito positivo. Como o fluxo de comunicação com as fundações, no caso específico da FESP, né, tem favorecido o mandamento do programa. Acho que é importante, porque às vezes a forma de comunicação tem levado a alguns ruídos. Quais as considerações positivas e negativas que você faz da formação escolar dos técnicos? Isso é muito importante. Por vezes, algumas escolas têm deficiências, e isso é importante que seja relatado para que se possa melhorar essa formação. E, por último, uma avaliação mais do que a gente está vivenciando aqui em relação a essa palestra, essa aula inaugural, não sei se puder dar algum tipo de feedback. Então, isso. Eu vou deixando aí o contato da coordenação do programa do Primeiro Emprego, né, e o e-mail nosso da coordenadoria, mas peço que qualquer dúvida vocês se dirijam à FESP e ao ponto focal estadual, que no caso é o RH da CESAB, porque isso aí facilita também o trabalho. Não que a gente se negue, não possa conversar, mas alguns pedidos, né, eu quero aumentar, eu quero diminuir, eu quero mudar, isso só pode ser feito via nas vias institucionais, no caso, com o RH da CESAB, que é quem solicita para a gente o número. Então, era agradecer a vocês pela atenção, né, e fica aqui à disposição para responder algumas perguntas que, por acaso, tem algumas dúvidas de outras discordâncias, né? Não só aqui o dono da verdade, estamos aqui para fazer trocas e debates. Muito obrigado. Obrigada, professor. Atendendo a algumas dúvidas que já surgiram, né? Tiveram 2 pontos, acho que tiveram algumas que a medida que o senhor foi apresentando foram respondidas, mas eu acho que tem 2 pontos que foram levantados que talvez o senhor pudesse explicar mais um pouco, dialogar mais um pouco com o público. Um é sobre o desvio de função, né, que foi perguntado como é que se caracteriza o desvio de função, e a outra pergunta da Ignis, aí eu vou ler na íntegra a pergunta dela, porque eu achei que ela faz uma explanação interessante. Essa questão do cabelo enquanto racismo institucional, eu gostaria de saber o que define certos limites, visto que muitos manuais de atendimento ao público falam sobre apresentação pessoal, cuidar do cabelo, unhas, maquiagem, etc. Em que medida a recomendação focada nesse cuidado com a apresentação pessoal é legítima e em que medida seria considerada racismo institucional? Acho que tiveram essas 2 perguntas que foram mais substanciais e as anteriores a gente foi conseguindo responder. Se tiver mais alguma pergunta, a gente vai utilizar esses últimos
5 minutos, 10 minutos para dúvidas. E aí, só para combinar, para poder ficar entendido entre o grupo, enquanto o senhor responde essas 2 perguntas, as pessoas colocam as perguntas que ainda tiver, e aí a gente encerra nesse bloco, certo? Eu agradeço que fez as perguntas, para me dar essa oportunidade de esclarecer algumas coisas eu acho que merecem ser aprofundadas em outro momento, mas eu vou dar algumas pistas, pelo menos para quem for. Bem, imagine que você é um enfermeiro, enfermeira, né? Curso superior, técnico de enfermagem, e você tem lá, né, as suas atribuições enquanto profissional. Né? Certamente você saberá quando você for sugerir a você que você faça algo que é fora da sua função. Então, se você não vai entrar no âmbito do médico ou da nutricionista, porque cada um tem sua área de atuação. Esses nossos beneficiários são técnicos de nível médio. Eles têm uma profissão. Essa profissão está garantida no catálogo nacional de cursos técnicos. Então, nesse catálogo tem uma lista de funções que eles executam. Nós não estamos falando aqui de algo episódico, mas de algo permanente. Vou dar um exemplo. Se lá na Casa Civil, na nossa coordenação, tiver um evento, eu tranquilamente dou uma de recepcionista, carrego caixa, não tem nenhum problema de fazer isso em nenhum momento. Isso não mas é um caso episódico. A minha função não é essa. Minha função não é ser recepcionista, minha função não é organizar determinados espaços. Tem outras pessoas para fazerem isso. Nós estamos distinguindo o que é episódico, o que é pontual, né? Pontual, do que é permanente. Então, qual é a função? O que eles dizem de função? É quando você, constantemente, a pessoa está fora da sua área de atuação. Então, a pessoa é técnico de enfermagem e está numa recepção. Isso é desvio de função. A pessoa da área administrativa está cuidando da farmácia. Isso também é desvio de função. Né? Então, deixar bem claro que não se trata de que alguns beneficiários se enganam em relação a isso e querem ficar atuando apenas naquilo que é a parte técnica da sua função, sem compreender que o trabalho é uma coisa mais ampla do que isso. Então, não é o desvio de função, não pode ser encarado apenas como algo em relação às questões episódicas, mas em relação às questões permanentes. Talvez para facilitar, seria o caso do posto de trabalho. Então, é muito mais voltado para uma ideia do posto de trabalho. No posto de trabalho, você tem seu posto de trabalho, você faz várias coisas. Você faz relatório, que é uma dimensão administrativa, né? Você faz atendimento, mas a sua função não é nem atender e nem fazer relatório. Sua função, se você for uma área de enfermagem, é prestar o serviço relacionado à sua área técnica. Se você conseguir esclarecer, mas eu repito, qualquer dúvida concreta, né, é interessante escrever e remeter para a FESP, que nos perguntará e nós poderemos dar a resposta em específico, olhando lá o catálogo do curso técnico. Mas, genericamente, é isso que eu falei. Bem, em relação ao racismo institucional. Bem, há algum tempo já não se permite mais que haja aquele aviso de emprego colocando uma boa aparência. Né? Boa aparência é algo que, no fundo, remete a algum padrão. O que é bom? Quem estabelece o que é bom? Quem estabelece o que é bom são as minhas preferências e os preconceitos. Né? Se eu sou uma pessoa que não gosto de pessoas gordinhas como eu vou achar que eu não tenho uma aparência porque é gordo, ou porque é magro demais, ou porque tem um cabelo branco,
Eu prefiro pessoas mais novas. Então, qualquer elemento que levante a discriminação para um determinado padrão, que não seja o padrão da eficiência, da eficácia, da capacidade pessoal, técnica da pessoa, ela é um elemento que é negativo no local de trabalho. Ela passa para o campo do preconceito. Né? Campo do preconceito. Quando isso está associado a opções de caráter étnico, racial, uso do turbante, o dreadlock, né? Obviamente, se isso não impacta, eu estou falando, por exemplo, que ela vai entrar num espaço cirúrgico, ele tem que estar com a touca, tem que estar tudo protegido, a barba, tal, claro, obviamente, né? Não estou colocando nesse sentido. Mas o que eu estou colocando é que, se você utiliza, né, argumentos não técnicos para induzir ou conduzir a pessoa a mudar sua forma de atuação cultural, os elementos que fazem parte da sua identidade cultural, no caso, você está cometendo racismo. Eu nunca me esqueço do meu enteado, que foi para uma escola, ele nasceu em Rondônia, ele teve contato com índios, ele usava um brinco, ele tinha 9 anos, 10 anos, né? E a pessoa disse, olha, você não pode usar brinco aqui na escola. Isso é coisa de menina. Mas ele cresceu com a cultura indígena, ele se identificava com... Ele tem um nome indígena, inclusive. Né? Mas ele não podia usar porque era coisa... Aí você vê o preconceito de gênero como preconceito étnico. Porque ele não considerou aquele determinado coisa. Não é algo fácil. É algo que a gente às vezes nem se percebe. Eu particularmente, todo dia me pergunto, eu estou cometendo algum tipo desse preconceito, discriminação? É um exercício cotidiano, diário, que a gente tem que ter para a gente perceber que a gente não pode. Obviamente, né, a pessoa exagerou maquiagem no sentido... você vai dar um conselho para a pessoa, vai falar para a pessoa, eu não vejo ser racismo. Né? Agora, você chegar a dizer, corte o cabelo, que é um cabelo um formato maior, comprido, está com dreadlock, ou obviamente está com dreadlock, aí já passa, pode ser entendido como racismo institucional. Que é um fator de identidade da pessoa. Você também fica com a identidade da pessoa. Mas, mais uma vez, eu digo, é algo delicado, que merece ser pesquisado, perguntado, e nossa parceria com a CEPROM, nós vamos ter vídeos, vamos ter materiais, para que vocês possam entender, compreender como é que é tratada essa questão no plano mais geral da questão do preconceito do racismo. Então, professor, a gente agradece, né? Enquanto o senhor explicou, a gente conseguiu ir respondendo as dúvidas do grupo. Só dizer também que a gente vai ter uma unidade de aprendizagem, que é a terceira unidade de aprendizagem, que a gente vai refletir um pouquinho também sobre essas questões de racismo, sobre essas questões de assédio, né? Então, a gente vai ter oportunidade, dentro de um fórum de discussão, de refletir um pouquinho entre a gente, trocar nossas experiências, fazer um pouco desse espaço de trabalho para o espaço de aprendizagem, de reflexão. Então, vamos fazer uso desses instrumentos que estão disponíveis pela Secretaria do Estado. Então, para deixar a gente bem com o desejo mesmo de buscar conhecer, buscar se perguntar. Então, a gente agradece o senhor pela aula, agradece a oportunidade e a presença de todas as instituições, todos os pontos focais, certo? Locais, todas as pessoas que acompanham. Se o senhor quiser também fazer alguma fala final. Eu queria agradecer a atenção de vocês, de todos vocês, e agradecer principalmente pela acolhida que vocês têm em relação ao programa. Né? Esses pontos que a gente levantou, que são pontos cruciais, são, infelizmente, uma minoria
mas uma minoria que nós temos que ficar vigilantes para que eles não se transformem, não se multipliquem, né? Se eu for fazer um balanço do programa, esse balanço é extremamente positivo. Nós temos muitas pessoas que já estão empregadas da pessoa que às vezes, antes, por exemplo, eles estão sendo contatados por empresas que querem empregá-los, né? A acolhida pode ser medida pelas despedidas, muitas vezes com lágrimas, né? As boas lágrimas de saudade, tristeza por aquela pessoa que deixou o convívio ali, pela contribuição que ofereceu de uma forma de reconhecimento, né? Então, os casos exitosos de inovação, de retroalimentação e de acolhimento são muito maiores do que os casos negativos. E eu queria deixar esse ponto, esse elemento, como a minha maior lembrança para vocês, é que se vocês não tivessem acolhido as pessoas como um modelo bem, esses não se refletiria nessa maioria de casos positivos. Então, agradeço ao trabalho cotidiano de vocês com as pessoas, pelo respeito, pelo carinho, pela forma como acolheram o programa. Acho que essa é a melhor. Sempre choca, né, quando a gente fala do negativo, mas eu sou um otimista. Eu acho que o programa, ao contrário, ela revelou aquilo que a gente já sabia. Os servidores públicos mais antigos ou menos antigos, eles têm uma capacidade, uma amorosidade, uma seriedade, um respeito e um profundo profissionalismo, que se não fosse isso, o programa não daria certo. Então, agradeço a vocês pelo sucesso do programa. Obrigada, professor. Sejam novamente todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Vamos aproveitar esse curso, são 3 meses aí para a gente pensar e aprender junto, tá, pessoal? Parabéns a todos que estiveram presentes. Podem reassistir a aula e estará disponível no mapa. Um abraço, pessoal. Obrigada, professor.